Antes de começar, eu quero dizer que tudo que vai ser mostrado aqui só foi possível porque Deus, através da igreja, permitiu me tratar, cuidar de mim, no momento que seria impossível aos olhos humanos. A Samantha, que está acompanhando aqui, é uma dessas pessoas que Deus usou de maneira tremenda para cuidar de nós no momento da enfermidade. A igreja, o ministério, cada pessoa que cuidou, manteve um sonho à disposição de Deus para que o Senhor Deus pudesse continuar realizando o que Ele sempre realizou através da minha vida. Então, quero, antes de tudo, agradecer a vocês pelo carinho, pelo cuidado, pelo pastoreio. Por quê? Porque pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha. E quando ligavam, quando cuidavam de mim, cuidava da obra de Deus, e eu sou muito grato. E acho que a maior retribuição de gratidão é a gente continuar sendo aquilo que o Senhor Deus investiu tanto para você ser. E Deus investiu na minha vida antes de conhecer vocês e através de cada um de vocês. Então, para que eu possa demonstrar gratidão, eu preciso corresponder a tudo aquilo que o Senhor Deus investiu. E no aeroporto, quando eu sentei ali, no dia 3, retomando o ministério missionário ao qual Deus me chamou, foi difícil. Foi difícil segurar as lágrimas. Por quê? Porque antes era impossível. Aos olhos humanos, dentro das condições humanas, não dava para poder sonhar de novo. Porque tem momentos na nossa vida que não dá para sonhar. Não é verdade? Ainda que o Espírito Santo, ele continue atuando dentro de você, a sua realidade, ela te impede de sonhar, ou de se permitir sonhar. E naquele momento, ali no aeroporto, quando eu sentei esperando os pastores chegar, que estavam para me acompanhar, aquele filme, né? E a Bíblia diz que quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus consegue restaurar a sorte, por que consegue? Porque às vezes a gente pula do barco antes do tempo. Às vezes a gente desiste de deixar Deus terminar a obra. Foi difícil não chorar, porque veio um filme, em todo o tempo, ele sinalizava, eu ainda estou fazendo a obra. E foi bom poder permitir Deus governar, porque quando a gente permite Deus governar, a gente tem experiências a contar. Então eu quero aqui agradecer a todos os irmãos, à igreja, por tudo que ela fez para que isso estivesse acontecendo. Amém? Então agora, eu quero que vocês ouçam essa música. Por favor, Kelly. Ouçam esse louvor. Isso é um louvor, tá? Agora, entender um pouquinho. O ambiente é bem diferente. A cultura é muito diferente. Agora abre aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Pode tirar, Kelly, pode tirar. 1:6. A gente tem alguns vídeos para passar, mas tudo começa exatamente entendendo isso aqui. Não, aí é 6:1. É 1:6. Isso. Olha o que a Bíblia diz. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Essa é a palavra que nós precisamos entender e precisamos dividir ela em duas condições aqui.
Ele nos fez reis e sacerdotes. Por que tudo começa a partir daqui? Porque existe uma diferença entre o ministério do sacerdote, a função do sacerdote e a função do rei. A igreja, ela está extremamente acostumada a ser sacerdotal. E o que faz o sacerdote? Leva ao povo a possibilidade de reconciliação. Não é verdade? Ele leva ao povo o que o povo tem que fazer para manter o elo, para manter a comunhão. Ele intercede pelo povo, ele apresenta o plano de Deus para a salvação, para a reconciliação, para a comunhão. A igreja faz isso muito bem. Como que a igreja faz isso? Jesus morreu por mim e por você. Jesus, ele deseja te salvar. Ele veio pregar salvação aos cativos, libertação aos cativos. Ele veio te levar para o céu. Jesus, ele veio para salvar a alma, a sua casa. Ele veio fazer você ser dele. Esse é o plano sacerdotal e a igreja faz isso. Só que ali está dizendo que ele nos fez reis e sacerdotes. A igreja, ela ficou muito focada tão somente na questão sacerdotal, pastor. Então ela abre para anunciar isso o tempo inteiro. Ela vive para anunciar que Jesus morreu na cruz e que você tem que deixar o pecado. Sim, tudo isso está certo. É assim mesmo que tem que fazer. Você tem que reconhecer o Senhor Jesus como teu Salvador, pois a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas você tem que crer. Isso é uma obrigação da igreja e ela cumpre esse papel. Mas tudo começa nessa viagem missionária de uma forma um pouco diferente. Houve uma convocação. Passa o vídeo, Kelly. São vídeos curtos para a gente andar e eu quero mostrar passo a passo de tudo que Deus fez durante essa viagem missionária. Você já está com o vídeo aí? Vídeo 1, tá? Eu fiz uma oração antes, porque eu fui chamado para dar aula num seminário. Aula de missões. Como alguém que trabalha com missões, eu já estava um tempo sem trabalhar com missões. Sem estar no campo. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, mas e aí? Como que eu vou dar aula e representar uma coisa que agora eu não estou podendo fazer? Eu preciso que o Senhor restaure, restabeleça. E veio o convite para o campo missionário. Ficou de lado, mas pode pôr o áudio. Põe o áudio. Esse é o pastor Gerson Nimbu, Fátima, do projeto Amor Sem Fronteira. A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Fátima Ramos, sou a líder do projeto Amor Sem Fronteiras. O que é o projeto Amor Sem Fronteiras? O projeto Amor Sem Fronteiras é um projeto interdenominacional, nós não temos rótulo, né? Trabalha pessoas de várias igrejas, a nossa bandeira é Jesus. Estamos em Mato Grosso do Sul, Miranda, aqui com o pastor Gerson Nimbu, que ele vai estar falando um pouquinho também agora. Olá, sou o pastor Gerson Nimbu, da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui em Miranda, Mato Grosso do Sul. Estamos aí com um belo trabalho, através do projeto Amor Sem Fronteiras. Estamos aí com a nossa base missionária na Aldeia Moreira, estamos aí para construir uma base missionária, para receber vários missionários de todo o Brasil. Estamos contando também com a ajuda do pastor Luiz Otávio e pastor Jean, que estão vindo para uma conferência, né? Trazer aqui estudos bíblicos, trazer vários estudos para que a gente possa levar para algumas aldeias e também uma cidade próxima, Bodoquena, a qual também nós apoiamos. São várias aldeias aqui no Mato Grosso do Sul. Estaremos aí arrecadando também algumas doações, né, para abençoar famílias carentes aqui da nossa região e algumas aldeias que alcançaremos com essa obra missionária
E sejam bem-vindos vocês todos que querem vir, né? E a gente poder fazer também a base missionária, que é o nosso foco, né, Fátima? Sim, o nosso foco é essa base missionária. A intenção de nós construirmos essa base missionária na Aldeia Moreira é para recebermos missionários de todo lugar do Brasil, do mundo, para que venham e tenham onde ficar, para nos ajudar, somar conosco nesse projeto de missões indígenas, não é isso, pastor? Exatamente. Queremos agradecer a Deus pela vida das pessoas que já têm nos abençoado. Tem muita gente que já veio. Fátima que está aqui com o projeto, né, Amor Sem Fronteira. Louvamos a Deus por isso, porque Deus mobiliza as pessoas para vir ajudar a gente. Eu queria deixar uma mensagem para o pastor Jean e para o pastor Luiz Otávio em Terena. Pode ser, Fátima? Ok. Eu disse que grandes coisas o Senhor irá fazer por nós. Por isso começamos a nos alegrar. Ainda Poiacué, muito obrigado. Mas eles me chamam com um convite. Pastor, precisamos que o senhor venha dar um treinamento aqui na cidade de Miranda. E precisamos que o senhor traga capacitação teológica, capacitação para os obreiros, que o senhor venha nos ajudar, porque a igreja, nesse momento, está vivendo um pânico muito grande, com medo do Covid chegar. Nesse dia, o Covid ainda não tinha entrado lá. A cidade de Miranda está basicamente a 200 quilômetros de Campo Grande. E aí eles falaram que iriam pagar a minha passagem. Eu falei, então eu vou. Só dar o seminário? Só dar o seminário. Maravilha, 10 dias dá para o senhor dar o seminário. Aldeias, igrejas. Pô, beleza, glória a Deus, bora. Deus respondeu a oração, voltando para o campo missionário. Só que quando chega o momento que fecha a viagem e a passagem é comprada, Deus chega para mim e fala assim, eu preciso que vocês primeiro acreditem que Deus está vivo. Todos aqui estão cientes disso? Deus está vivo? Amém? Amém. Deus é um Deus vivo? Amém. Então, se Ele é vivo, Ele fala. Amém? Amém. E se Ele fala, Ele também é ouvido, ok? Então, por gentileza, vocês creiam no que está acontecendo, porque se você duvidar que Deus fala, talvez você esteja duvidando também que Ele é real, que Ele é vivo e que Ele se relaciona com o ser humano. E se você é filho de Deus, Ele vai falar com você. Agora, Ele chega para mim e fala assim, ó, não é para você dar somente aula. Começa a convocar alguns para estar junto contigo. E aí eu anunciei que eu iria para o campo missionário e começou um monte de gente me ligar querendo ir comigo. E Deus não permitiu muita gente ir, mas separou 4 homens de oração, de clamor, homens de busca mesmo, de consagração. E esses homens vieram, se comprometeram a ir. E aí a pergunta era, o que vai ser feito no campo missionário? Lá no meio das aldeias, nas igrejas locais, lá em Miranda. Aí começou a ficar meio complicado, pastor. Porque até então, o Senhor Deus assumiu a viagem, assumiu a ida para lá, e Ele simplesmente não quis falar. Então, o que eu tinha que falar com os pastores? Gente, olha, Deus mandou ir, é para ir, temos que ir, mas Ele não disse o que é para fazer. Tem coragem de ir assim? Os homens de fé, vamos embora. Então a gente foi. Nós tínhamos um planejamento. Nós tínhamos todas as coisas em cima do que nós já estamos acostumados a fazer. O que nós estamos acostumados a fazer? A levar o plano sacerdotal. Não é verdade? Então eu vou agora fazer o que nós já estamos acostumados. O que a igreja está acostumada a fazer? Levar o plano sacerdotal e vamos pregar, vamos levar a mensagem de Jesus. Abre Mateus 28, 19. E ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Prática sacerdotal. Isso nós estávamos prontos a fazer. Só que agora,
o Senhor Deus mudou. Qual era o plano? Seminário, assistência social, assistência de chegar e tentar ajudar. Porque o pobre, a viúva e o órfão, quem cuidava são os sacerdotes. Eram os sacerdotes que tinham a obrigação de alimentar viúva, órfão e o pobre, que só come se alguém estender a mão. A obrigação do sacerdote é essa. A Bíblia diz que Deus ele faz intervenções. Amém, querido? Mais uma vez eu preciso que você abra a Bíblia. Em Provérbios, capítulo 16, 1 ao 3. Só para você entender o que Deus pode fazer. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Amém? Olha o que diz. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia as tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Difícil, na realidade, é eu permitir o Senhor fazer intervenções no meu querer e nos meus planejamentos, quando esses planejamentos são para Ele. Nós aprendemos a servir a Deus, mas talvez não aprendemos ainda a nos relacionar com Deus a ponto de receber um não. A ponto de parar e falar, tá, eu sei o que fazer, mas será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Quando eu assumo a condição de ir, o Senhor Deus, Ele se tornou absoluto no governo da missão. E aí, fomos para o monte, vamos orar, vamos consagrar. E aí, ora e busca direção, e ora e queremos saber, precocemente, como Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? Até onde? Porque nós somos assim, irmãos. Nós queremos o domínio da situação, nem que seja das informações. Difícil é obedecer como Abraão obedeceu. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e desse lugar aí. Sai daí e vai para uma terra que eu só vou te mostrar lá. E aí Deus não chega para ele e fala assim, ó, você vai para a direita, você vai para a esquerda, vai para a frente ou vai por trás. Não, ele mandou sair. Mas nós precisamos saber para onde. Essa dependência de Deus em nós nos falta. Nós precisamos de detalhes, que Deus nos detalhe, pois senão não somos capazes de obedecer quando o Senhor Deus não revela. Ou Ele faz de maneira que eu possa ceder a Ele, ou eu não cedo. Isso é uma dificuldade. Então oramos, buscamos, e sabe qual era a palavra de Deus sobre o que vai acontecer lá? Eu farei. Mas nenhuma palavra sobre o que fazer. E isso foi uma grande complicação. Porque logo no momento que a gente então decide, então vamos mesmo sem saber o que fazer, vamos. Eles começaram a programar, porque agora não seria só eu, mas agora iriam umas 3 pessoas comigo, capazes de abençoar ainda mais. Agora, eles não seriam só abençoados na questão do ensino, mas agora eles seriam ministrados por várias pessoas. Então, vamos fazer uma agenda para comportar tudo isso. Até aquele momento, não tinha Covid, não tinha pandemia, nada. O lugar parecia que estava dentro de uma bolha maravilhosa e muito fácil até de ir nesse momento, porque tudo quando é favorável,
Quem sabe, mas ele está para fazer a mesma palavra. Vai ficar em aberta a agenda, pastor? E aí eu respondia para ele, só no nosso entendimento. Mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Só está nos exigindo obediência. Vamos embora. Só que após fechar essa palavra, começou a vir as retaliações. Começou a cair gente doente. Fomos ameaçados de lá. A Covid entrou. E entrou de uma maneira que a mídia alardeou de forma tenebrosa. Todas as aldeias fecharam. E, como eu falei aqui da outra vez, índio não fecha a aldeia com cavalete. Ele vai fechar, muitas vezes, com facão. Porque não pode entrar e não sair, tem toque de recolher na cidade. 8 horas da noite, tudo fechado. Na aldeia, 6 horas, tudo fechado. Ninguém entra, ninguém sai, e não pode mesmo. Nenhum estrangeiro pode entrar. Do Rio de Janeiro, piorou. Me ligaram de lá. 5 dias antes da viagem. Pastor, vamos ter que adiar. Porque vocês não vão poder ir em lugar nenhum. E a Secretaria de Saúde disse que se vocês botarem os pés aqui, 14 dias dentro de alguma casa, e vocês não vão poder fazer nada. O que aconteceu? Oramos. E aí eu falei, bom, já que não dá para fazer nada, o que eu tenho que fazer? Adiar a viagem, porque agora não dá. E aí liguei para os pastores, falei, pastores, vou ter que adiar a viagem, ok? Porque não tem o que fazer lá. Lembra que o nosso modelo existe, está aí. E vencer isso é difícil demais. Não podemos fazer o quê? Não podemos ir anunciar, não podemos ir visitar, não podemos ir fazer o que nós sabemos fazer novamente. Os pastores, pastor, o que o senhor decidir, está decidido. Aí eu fui orar. Aí eu orei, Senhor, vou ter que adiar. Aí veio uma ordem de Deus. Lembra que eu falei que vocês precisam crer que Deus fala? E veio uma ordem de Deus. E falou assim: da onde veio a ordem para ir, não veio ordem para adiar ou para não ir. Então vá. Volto eu. Ligo primeiro lá, porque a ordem do adiamento da viagem veio de lá deles. Pastor, eu vou ter que ir? Eu vou. Mas não adianta, porque você não vai poder se movimentar. Eu falei, mas eu vou. Nem que seja para ficar orando no aeroporto. Eu vou ter que ir, porque não veio ordem para não ir. E eu preciso ir. Então, velho, eu falei, nem que eu monte no jacaré e vá até aí, montado no jacaré. Não tinha ônibus do Rio para lá. Então não dava para levar doação. Não tinha ônibus da cidade de Campo Grande para Miranda. Não dá para chegar. Pastor, como é que eu faço para chegar aí? Então, eu tenho um carro, vou buscar vocês. O carro quebrou. O carro quebrou. Não dá para pegar vocês. Conseguiram botar no conserto. O cara não consertou. Não dá para ir. Mas eu vou assim mesmo. Eu vou montar no jacaré, vou agarrar o urubu e vou chegar aí, porque eu tenho que estar aí, ou eu vou ficar no aeroporto orando. Mas eu vou ter que passar 11 dias nesse lugar, porque Deus não mandou eu desistir. Liguei para os pastores daqui, falei, gente, eu vou. Não sei o que nos está reservado. Eu tenho que ir. Aí eles falaram assim para mim, pastor, se Deus mandou a gente ir, vamos. Eu falei, então vamos todos. Avisei lá. Falei, vamos ficar 4 retidos em algum lugar, mas nós vamos. E fomos. A pastora que estava para nos receber, a pastora Fátima, a netinha dela faleceu. 40 dias. O pastor Gerson, que ia nos receber, a glicose dele foi para 400 e não baixou. Desmaiou, foi parar no hospital, pegou dengue, ele e a mulher. Ficou de cama, ficou de rede. Tudo para ajudar. Os pastores que falaram que ia, caíram doentes. Na semana teve gente no hospital. Mas Deus mandou ir. E aí eu quero te trazer uma mensagem. Meu irmão, talvez você esteja esperando dias fáceis,
para obedecer a Deus? Não vai haverá, não. É você que tem que decidir atravessar toda a tempestade, porque a tempestade não tem poder para te pedir de chegar do outro lado, mas ela tem poder de provar a tua fé. Então fomos para lá, porque não dá para adiar. O secretário de saúde, Dutra, que é da região lá, falou então que a gente ia chegar, ia ficar no hotel e eles iam nos acompanhar. De 14 dias de pandemia, agora só 3. Montaram um hospital de campanha na porta do hotel, aonde a gente ia ficar e começou a medir todo mundo que entrava lá, tinha que monitorar todo mundo. Pô, mas na porta do hotel. Conseguiram uma pousada para a gente ficar. A gente não sabia nem aonde ia ficar, conseguiram uma pousada. Alugamos um carro em Campo Grande. Conseguimos alugar um carro e chegamos lá. Chegamos em Campo Grande e dentro do carro, a nossa necessidade de conhecer a vontade de Deus é muito grande. Quando isso falta e a responsabilidade de ter que apresentar resultado pesa. E isso pode ser um fator de desistência da obediência. Quando a necessidade de prestação de conta vem sobre você e você se precipita às vezes. E eu orei a Deus, já estava lá, chegando em Miranda. E até então, nenhuma informação do que Deus queria fazer. E aí eu, dentro de mim, orei e falei, Senhor, me ajuda aí, tem misericórdia. Olha a responsabilidade que eu tenho nesse momento, que o Senhor atribuiu a mim. E Deus falou uma palavra no meu coração. Se acalma. Eu farei grandes coisas. Então, aí começa um problema, porque o tempo todo a gente recebia ligação, pastor, tu acha conveniente, tu acha prudente, tu acha que é hora, tu deve ir mesmo, mas eu já estava a caminho. Abre a tua Bíblia, em 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Olha o que diz. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Pregar dentro e fora de tempo. Quando tudo não vai na direção que abre porta. Quando abre porta é fácil. E quando você prega com porta fechada? Quando tudo te direciona a ser fácil, é mole servir a Jesus. É fácil você cumprir o teu ministério. Difícil é quando você não vê por onde passar para fazer o que você tem que fazer. Mas você confia que você precisa começar a andar na direção. E essa palavra ganhou um sentido muito grande. Pregue a tempo e fora de tempo. Talvez não seja conveniente, mas seja necessário. E a gente está esperando muito tempo que seja conveniente para que Deus opere. Estamos esperando o favorecimento das coisas que nós vamos destruir. Nós estamos esperando que o inferno recue antes de marchar. Estamos esperando que Deus haja antes de eu obedecer. Não funciona. A Bíblia diz que os sinais acompanham aos que creem. E quem crê precisa estar em movimento, porque se acompanha, tu não está parado. Então se movimenta para que o que está estagnado comece a sofrer os efeitos da sua fé. Porque a fé não consegue ser passiva. Porque a fé, ela vai te tirar do seu conforto. Vai tirar da sua zona de conforto, daquilo que você construiu para tentar servir a Deus. Mas e quando Deus cria uma situação como essa? Sofremos ameaças. As doações que nós recolhemos, só daqui do Rio de Janeiro nós conseguimos levar 115 quilos
de leite em pó e biscoito, daqui, do Rio de Janeiro. Pagamos uma bagagem extra no avião e cada uma pessoa tinha direito a 23 quilos. Então fizemos 5 caixas, porque teve uma missionária que entrou depois, que foi chamado para ajudar lá no outro trabalho, e aproveitamos ela, 23 quilos, em cada um missionário levou uma caixa com leite, pó e biscoito. Escova de dente, pasta de dente, porque por causa do índio, por causa da alimentação, o índio, pastor, ele passa o dia, às vezes, isso no norte do Brasil, tá? Ele passa o dia inteiro comendo farinha, porque a alimentação é ruim. Eles comem farinha, e é uma farinha com cada caroço desse tamanho, nesse pó que nós comemos aqui. Eles comem um negócio grosso demais. E os dentes deles é a metade. Não é a metade porque caiu um tanto e ficou não. É a metade porque roeu. Então você vai ver os dentes dos camaradas perto da gengiva. E muitos cariados, muito podres, porque a realidade é outra. Bom, agora, quando chega lá, na cidade, a gente se depara com uma realidade interessante que a tribo terena, e eu já tinha sido convidado a participar do centenário da evangelização na tribo terena. A tribo terena, ela, há 104 anos, recebe o evangelho nela. Eu ia pregar Jesus, um Jesus conhecido há 104 anos dentro daquele lugar. Viu como é que foi esse antecipo? Qual seria a função? Anunciar a quem já sabe? Anunciar a quem conhece? Deus não iria me tirar daqui, se lá. Mas para quê? E aí é onde nós entendemos que o evangelho ele precisa ser parado e pensado da seguinte maneira: espera aí, eu preciso saber o que Deus quer de mim no campo missionário. Como que Deus pode me usar de forma eficaz? Por quê? Porque o modelo, às vezes, pode estar sendo inútil. 70% da tribo terena é cristã. E aí? Qual é a finalidade? A finalidade da gente ir lá pregar o evangelho. Quando a gente chega na casa do pastor, o pastor vem nos receber. Nós oramos naquele lugar. Assim que chegamos lá, nós oramos. Não é esse não. Quando nós oramos, Deus chega para nós, é esse aí, ó. Tá tudo virado de lado. Esse louvor que ele está cantando, assim, ó, podia até mandar um anjo, mas escolheu você e a mim. Poderia até mandar um anjo, mas espera que eu e você vá para evangelizar as tribos, as aldeias e as nações. Deus poderia fazer o que Ele quisesse, e Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele decidiu nos chamar para fazer o que compete a nós agora, porque foi dado a nós. Só que nós precisamos entender como Deus quer agir. E nessa sala, ali a pastora Abigail, esposa, nessa sala, a gente orou por ele. E oramos, e pedimos misericórdia a Deus, porque até nesse momento não havia noção do que estava para acontecer. Oramos. E quando nós oramos, Deus me faz ver uma névoa branca que cobria todo aquele dia, os olhos das pessoas de ver esse homem como um líder. Ele é o único índio que pastoreia na cidade. E pastoreia os Purutuia. Purutuia é o homem que não é índio. Seja branco, preto, você fala, homem branco. Não. Os Purutuia é aquele que não é índio. E ele é o único índio naquela região que pastoreia na cidade. Porém, ninguém via ele como uma autoridade. E Deus mostrou que aquilo era espiritual.
Então ele é pastor de uma igreja ali. Deveria, se ele fosse acompanhar, realmente eu não consigo da aldeia, mas ele está na cidade agora para servir a Deus, e Deus mostra uma grande neblina, uma fumaça branca nos olhos das pessoas, que impedia de ver ele como uma liderança, e que nós começássemos a empreender. Falei, ô glória, Deus começa a mostrar, que maravilha, alguma coisa, né? Já ajudou. Não falei nada naquele momento, fui para o quarto, junto com os pastores depois, e passei para ele, falei, gente, ó, Deus mostrou isso. Então, se ele mostrou, precisamos repreender. Eram homens de oração e de consagração. Oramos. No outro dia de manhã, estávamos no monte. Pode passar as fotos agora. Pode passar as fotos, se der para passar as fotos, passa as fotos. Fomos para o monte orar. O monte estava fechado por causa da Covid. Não pode ir para o monte. Oramos lá embaixo, no meio do mar. Botamos ele de joelho dobrado e repreendemos aquela névoa que cegava as pessoas de vê-lo. E começamos a orar. E começamos a clamar. Repreendemos e profetizamos. E aqueles homens clamaram a Deus. E nós que estávamos ali, clamamos a Deus por aquele pastor índio. Aquele cara se levanta. E nós fomos para o hotel. No outro dia, a gente se encontra com ele e vamos agora orar no Arrozal, que era um lugar imenso, que é a plantação principal de todo o Rio Grande do Sul. E aí, quando... Oi? Mato Grosso do Sul, falei o quê? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E quando a gente começa a orar, ele fala assim, gente, eu preciso dar um testemunho do que começou a acontecer. Ouça isso. Ontem, aí ele falou assim, ó, ontem, enquanto a gente estava orando, lá no pé do monte, estava havendo uma reunião entre os líderes do governo do Mato Grosso do Sul e os líderes tribais, aqui os caciques, e eles pediram um nome para ser cacique dos caciques de toda a região e representar os caciques em Brasília, diante da FUNAI. E quem recebe essa função, recebe uma Triton para andar e recebe salário e passa a ser cacique dos caciques. Naquele momento que nós estávamos orando, eles pediram um nome. E naquele momento, colocaram o meu nome lá. E eles perguntaram, quem é esse Gerson Nimbu? E aí um se levanta e fala assim, esse homem é homem de Deus. É uma autoridade naquele lugar. Ele pastoreia homens que não são índios. Ele está na cidade, ele tem uma influência, coisa essa que nunca aconteceu. E o nome dele é posto, aquela névoa que cegava, e começam a enxergá-lo e a ver. E o nome dele, já ligaram para ele, o governo já ligou para ele, já pediu os documentos dele, para começar a fazer aquela investigação na vida dele, para ver se ele pode entrar ou não. Mas não sei se ele vai entrar, eu creio que possa entrar, mas eu vou te dizer o seguinte, o que Deus está querendo fazer, nem sempre ele vai revelar. Não foi só isso, opa, chegou o som, mas segura, daqui a pouco a gente chega lá. Preste atenção, não foi só isso não, pastor. Começamos a orar, porque havia mais coisa a ser liberada. No outro dia, o pastor da igreja presbiteriana, ao qual ele é, pastor, estamos pensando em colocar o senhor como bispo de toda essa região daí, porque precisamos de um homem forte nessa região para pastorear esse lugar. No mesmo dia, antes de finalizar o dia, ligam para ele, dizendo, pastor, eu não vou poder ficar, isso já chegando na Bolívia, pastor, não vou poder ficar na minha igreja mais,
E eu preciso de um líder para tomar conta dessa igreja. E Deus mandou lhe entregar nas tuas mãos essa igreja. Manda seu filho para cá, porque é de Deus dele vir para cá para pastorear essa igreja, uma grande igreja lá perto lá da Bolívia, naquela cidade ali, como é que é o nome? Corumbá. Olha o que Deus começou a fazer. Foi só isso. Tá vendo? Isso aí são algumas fotos. Nós fomos em todas as entradas de aldeia, porque não podíamos entrar. Tivemos reunião com todos os caciques daquela região, porque eles vieram a nós. Quando souberam que nós estávamos, eles nos procuraram. Mas ainda não tinha finalizado o que Deus quer. No último dia, quando nós já estávamos preparados, eu falei, Senhor, para realizar. Eu preciso saber o que nós vamos fazer aqui para permanecer, para construir algo. Aí a pastora me liga de manhã, na quinta-feira, nós íamos viajar na sexta. A pastora me liga e diz assim, pastor, o que teve aqui? E ele me fez um pedido. Ele me fez um pedido. Para vocês virem dar aqui neste lugar, para que os índios não sofram tanta discriminação, para que viva na miséria. Porque o que ocorre? Irmãos, deixa eu passar um relato para vocês aqui. O problema do indígena é que a cultura dele é muito diferente da nossa. E a forma dele interpretar o trabalho é diferente de nós. Se ele for convidado a trabalhar, o cara vai dar o couro, o sangue dele. Mas se ele arrumar um emprego para ele, ele não consegue lidar muito bem com isso para si. O esforço dele é a comunidade. Coletivo. E não é por si, pela sua casa. Entende que a casa dele é toda a aldeia. E não é só um cacique, é todos eles. Então, como que a cidade lida com o índio? Preguiçoso, vai e discrimina e não gosta de índio. E eles sofrem muita perseguição. Você chegar numa aldeia, você ir estar com um cacique, você está com as pessoas da aldeia, você vai ver que há uma baixa estima, há uma melancolia, altos índices de suicídio estão nas aldeias indígenas no Brasil. Nós temos no mínimo de 120 aldeias que o evangelho não chegou ainda, que ainda precisam ouvir falar de Jesus. Mas essa já tem 104 anos que o evangelho entrou. Foi a primeira. Mas eles sofrem uma discriminação a ponto dos homens plantarem, quem sabe, mulheres, e quando elas chegam para vender, ninguém quer comprar. Sabe o que fazem com eles? Troca cestos assim de fruta e legumes por 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Tratam eles como miseráveis. E eles têm que se submeter, se não passam fome. Existe uma conversa fiada que diz que o índio ganha dinheiro e ganha bem porque o governo paga. Não é todo. Alguns eles recebem o benefício, mas na maior parte das vezes eles vivem do que plantam, do que colhem, e a cidade não gosta dele. Os purutuias não gostam do índio, porque o índio não tem essa cabeça que nós temos, é diferente. E as mulheres às vezes têm que se submeter a isso. E aí o que ia trazer dinheiro para comprar um remédio, traz feijão, quando traz? Porque eles fazem questão de não comprar com eles. E aí eles vieram me pedir um favor. Pastor, vocês podem nos profissionalizar? Você pode vir e arrumar pessoas para dar curso para nós? Eu estou com um vídeo pedindo, dele fez para mim pedindo essa ajuda. É aquele último vídeo. Não é o último vídeo, é o penúltimo vídeo na realidade. Que tem um cacique da aldeia
né? Não é esse não. Um cacique que ele vem pedir socorro. Ele vem pedir socorro. Mas ele vem em cima do que Deus quer. Porque nós não fomos ali com o sacerdotal. Nós não fomos ali para levar o ministério sacerdotal. Fomos ali para levar o ministério real. Porque ele é o cacique dos caciques, irmãos. E sabe qual é o grande problema? Nós achamos que se a gente levar uma cesta básica, é bom. A gente acha que se a gente levar ali alguma coisa minúscula, talvez faça mais bem para o meu ego do que para o indivíduo que está recebendo. Por quê? Porque o evangelho ele trabalha a dignidade de um indivíduo. Ele trabalha o ser se levantando e se tornando um cidadão de bem. E nós estamos com um projeto lá, de montar uma base missionária lá, do projeto Amor Sem Fronteira, para dar cursos. E eu já consegui achar um padeiro, que é louco, que vai. E possivelmente, se eu conseguir fechar esse padeiro, eu estou lá, com para dar curso de panificação, para aqueles índios ter pão. Por quê? Porque todo miserável recurso que entra na aldeia vai para a cidade que maltrata. E eu vou. Eu não tenho problema quanto a isso, não. Eu já dormi. Dormi no jacaré passando por debaixo da casa. Esse aí, se botar o áudio seria... Bom dia, meu nome é Jerônimo de Arruda, eu sou da aldeia Argola, Miranda, Mato Grosso do Sul. Em nome do projeto Amor Sem Fronteira, eu venho solicitar para implantar uma padaria dentro da minha aldeia. Eu moro na aldeia Argola. Lá não tem nenhum comércio para a gente. Quando a gente precisa de comprar um pão, a gente tem que deslocar a 15 quilômetros da aldeia até a cidade. Então a gente precisa muito desse projeto e os irmãos que estão me ouvindo através desse vídeo, eu quero que vocês nos ajudem. Dentro da nossa aldeia somos mais de 7 mil índios e não tem nenhum comércio. Então, agradecendo aqui a pastora Fátima, em nome do projeto, Projeto Amor Sem Fronteiras. Então nós queremos pedir essa ajuda aí para o pessoal que está assistindo, ouvindo esse vídeo, né? E também em nome do pastor Luiz Otávio, né, que está disposto a nos ajudar. Então nós viemos pedir, né, para os pastores que estão nos ouvindo, que estão vendo esse vídeo, né, para nos ajudar, porque a gente precisa, a gente necessita muito dessa ajuda para abastecer a nossa aldeia, porque lá não tem nenhum comércio, né? Quando a gente precisa, a gente vem na cidade, desloca, e também não tem condição de vir para a cidade, né? A gente tem que pagar carro para vir até na cidade, e a gente precisa muito desse projeto. Então, em nome de Deus, eu acredito que o Senhor vai nos ajudar, né? E agradecendo vocês, agradecendo a pastora Fátima e também o pastor Luiz Otávio e demais irmãos. Muito obrigado e que Deus possa estar te abençoando. Amém. Foi isso mesmo. Coisa. Um aluguel de lá, pastor, é R$100 para a gente montar uma base de treinamento, de curso, de capacitação para os índios lá. Eu vou trabalhar para isso. Eu vou dar oferta para que a gente alugue um lugar e envie pessoas para ir lá capacitar, porque de lá ninguém quer fazer. E é isso que quero que vocês entendam. Precisamos levar o sacerdócio também, mas precisamos levar o reino, porque quando nós levamos o reino, a gente transforma uma realidade. Ali, nós temos ali algumas demonstrações do trabalho que eles fazem, que é um trabalho lindo, mas ninguém aceita isso. Não dá tempo de demais.
Mas eu quero que você coloque uma coisa no teu coração. Deus quer fazer muito, apenas com a tua obediência, e não com o que você acha que sabe. Se nós estivéssemos fechados para levar o que eu já tenho, veio para fechar. Para Deus falar, entendeu o que eu quero? Não é do teu jeito. Então Deus governe a nossa vida definitivamente. Deus abençoe a tribo terena, Deus abençoe a cada irmão, a você que está em casa. Então Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Aplaudam aí.